Sejam bem-vindos a mais um programa Motor News na sua TV Mais Pará e no canal Motor News no YouTube. No programa de hoje nós vamos ter dois momentos. No primeiro, eu vou falar para vocês sobre o Peugeot 208, esse hatch compacto na versão grife, que é a mais completa, e que nesse ano de 2022 teve um crescimento muito grande de vendas. É um carro que não é novidade, ele já está há 3 anos no mercado, a atual geração do 208, mas esse ano ele é o carro de passeio que mais cresceu no volume de vendas, no momento que o mercado está recessivo. As vendas estão em queda, mas a Peugeot conseguiu fazer o 208 crescer bastante. E para conversar comigo sobre o Peugeot 208, eu conversei com um estudante de engenharia de produção de 22 anos, um jovem, que muitas vezes opta por um carro desse tipo, por um hatch compacto para ser o seu primeiro carro. E eu vou conversar com o Leonardo sobre o Peugeot 208 e sobre essa visão um pouco diferente que os jovens de hoje têm sobre o automóvel. É muito comum hoje os jovens fazer 18 anos e não se interessar em aprender a dirigir, não tirar a carteira de habilitação e nem se interessar em ter um carro. Não só por problemas ou por questões financeiras ou econômicas, mas muitas vezes porque ele acha muito mais fácil usar um aplicativo de mobilidade qualquer, ao invés de ter um carro. Então, vamos conversar sobre o Peugeot 208 e sobre a relação dos jovens com os carros hoje. No segundo momento, eu vou falar sobre o Hyundai HB20, que é o carro de passeio mais vendido do Brasil em 2022. Não é o mais vendido no geral é o Fiat Strada, que é uma picape, mas entre os carros de passeio, o HB20 é o líder de vendas esse ano, mas não é um carro da frota de imprensa da Hyundai. Em uma viagem a Manaus, eu escolhi o HB20 em uma locadora e eu vou falar sobre um HB20 de locadora. E vou mostrar para você por que um carro de locadora pode ser uma opção muito boa para quem está procurando um carro seminovo. Falar de carro seminovo, nesse momento com o mercado aquecido, eu acho que tem tudo a ver. Os carros 0 km estão com os preços absurdos, como nunca estiveram. Então o mercado de seminovos está muito aquecido. Só que quando você vai comprar um carro seminovo, você pergunta: será que o carro está bem cuidado? Será que ele fez as revisões de fábrica? Será que ele já foi batido? Será que é um carro roubado? Então quando você opta por comprar um carro de locadora, você tem várias garantias. Muitas vezes você tem inclusive ainda a garantia de fábrica, porque as locadoras colocam seus carros de frota à venda entre 18 e 24 meses. Então vale a pena assistir e vale a pena considerar, se você está procurando um seminovo, considere comprar um carro de locadora. Então vem com a gente, vamos assistir o programa Motor News de hoje na sua TV Mais Pará e no canal no YouTube. Espero que vocês gostem e até o próximo sábado, até o próximo programa. Vamos lá. E aí pessoal, tudo bem? Sou Paulo Bergamini para o Motor News no YouTube e no canal Mais Pará. E hoje eu vou trazer para vocês uma avaliação um pouquinho diferente. E por vários motivos. Primeiro que eu não vou mostrar para vocês, não vou avaliar um carro da frota de imprensa ou de concessionária. Esse carro que está aqui atrás de mim é um carro de locadora. E eu vou já explicar por quê. E segundo, que eu estou mostrando um carro que está nesse momento sendo lançada a nova versão dele, lá em São Paulo. Eu estou falando do HB20 na versão sedã, no modelo Evolution 1.0 turbo automático. Tá? E por que tantas coisas diferentes nessa avaliação? Primeiro, porque o HB20 é um dos carros mais vendidos do Brasil. Na verdade, ele é o carro de passeio mais vendido. Ele só perde para o Fiat Strada, que é uma picape. Segundo, por quê? Porque tem muito HB20 em locadora e todos eles estão chegando já na hora, na quilometragem, de irem para venda. Esse carro aqui, por exemplo, ele tem 21 mil quilômetros rodados e logo ele vai estar disponível para venda nas lojas de seminovo das locadoras. E terceiro, porque mesmo sendo uma versão que está saindo de linha, ainda tem muito carro na concessionária dessa geração aqui, com essa frente um pouco polêmica, que foi lançada há 2 anos, e que mesmo com a polêmica, mesmo muita gente não achando muito bonita, principalmente essa dianteira do HB20, o fato é que ele continua vendendo muito bem. Então eu achei bastante pertinente avaliar esse carro e mostrar para vocês um carro que é de locadora e é do modelo que está mudando agora, que está tendo um facelift, está tendo uma mudança visual.
do carro. Então vem comigo, se você gostar da avaliação, se você gostar do carro, não se esqueça de se inscrever no canal Motor News para ajudar o Motor News a crescer e fazer seus comentários, interaja com a gente, curta o vídeo e comente. Vamos lá, Hyundai HB20 Evolution 1.0 Turbo seminovo, vem comigo. Bom, como eu falei, aqui na frente tá o ponto de polêmica, né, dessa geração do HB20. Ele era um carro com um visual bastante harmônico, quase uma unanimidade no mercado, e a Hyundai, 2 anos atrás, fez essa mudança que ficou com essa frente aqui um pouco estranha. Embora estranha, parece que ela caiu no gosto do povo, tanto que ele está vendendo hoje como nunca vendeu. Essa versão aqui não é a mais simples e não é a mais completa. É uma versão intermediária, como eu disse, é a Evolution, com motor 1.0 turbo de 120 cavalos, câmbio automático de 6 marchas e que vem muito bem equipada, principalmente no que se refere aos acessórios, vamos dizer assim, ligados à segurança do carro. Essa versão Evolution tem rodas de liga leve de 15 polegadas, pneus 185 60/15. Essa corzinha aqui que eu não gosto, é um champanhe, é um prata, é um dourado, sei lá. Se fosse minha mãe ainda viva, ela dizia que é cor de burro quando foge, quando na verdade não é bem esse o ditado correto, mas no dito popular é isso que se fala. E aqui na traseira talvez esteja a parte mais harmônica do HB20 Sedan. Essa traseira ficou muito legal, tem um porta-malas muito bom aí dentro, de 400, pouco mais de 400 litros, né? Essa lanterna horizontal que entra pela tampa do porta-malas e dá uma sensação de largura maior para o carro. Então visualmente aqui a traseira ficou muito bem resolvida, né? E essa ponta aqui da tampa traseira fazendo esse aerofólio aqui, enfim, ficou uma sacada bem legal. E se você olhar o HB20 Sedan de perfil, você percebe que ele é quase um fastback. O que é um fastback? Você deve se lembrar do Volkswagen Passat, do Corcel 2 ou hoje, por exemplo, do Volkswagen Nivus. Esse tipo de carro tem a traseira fastback, que é a traseira de caída longa, né? Você praticamente não tem o terceiro volume aqui que caracteriza os sedãs tradicionalmente. Isso ainda foi ressaltado por esse elemento puramente visual aqui em preto, já que o vidro acaba aqui, mas aqui a Hyundai, exatamente nessa intenção de fazer ele parecer uma caída da traseira ainda mais suave, colocou ele em preto, que parece uma continuação do vidro, quando na verdade não é. Design da traseira, na minha opinião, que fique bem claro, nota 10. E aí você tem o jogo de vincos aqui do carro, que eu também acho muito legal. Se você observar aqui, você tem vários ângulos que você vê sombras, vinco subindo, vinco descendo. Isso dá um certo dinamismo assim nas linhas do carro, que eu achei também que ficou bem legal. Na verdade, assim, do visual todo desse carro, do HB20, especialmente na versão sedã, só o que eu não gosto é da dianteira, mas a Hyundai já tratou de mudar isso na versão que está sendo lançada agora. Já a traseira do sedã eu acho muito bem resolvida, já não pode se dizer a mesma coisa do hatch, né, com aquelas lanternas invertidas, mas se a gente está falando do sedã, vamos nos concentrar aqui nele. Como eu falei no início, isso aqui é um carro de locadora. É um carro que eu estou aqui em Manaus, aluguei esse carro e estou rodando com ele. Ele tem 21 mil quilômetros rodados, então ele tem alguns pontos normais, alguns arranhões, algumas coisas assim normais do uso, né? O interior dele não está muito limpo, mas serve para a gente avaliar. O espaço interno do HB20 Sedan eu diria que é honesto, tá? Ele não é um carro lá tão espaçoso, mas está longe de ser muito apertado. Aqui na dianteira a situação é bem melhor. Os dois passageiros, o motorista e o passageiro da frente, vão muito bem instalados. Tem um painel moderno, com todos os comandos à mão, uma boa central multimídia, um ar-condicionado digital de uma zona, mas de fácil regulagem.
E aqui, como eu falei, a parte dos acessórios ligados à segurança. Você tem o assistente de permanência em faixa, controle de estabilidade e o alerta de colisão. Isso é muito legal, isso faz muita diferença no seu uso diário, numa estrada, e pode ser a diferença entre você sofrer um acidente por estar distraído ou não sofrer o acidente. Os bancos são anatômicos, mas eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, quando eu entrar para dirigir o carro, de um problema muito grave que eu achei, muito sério, que eu achei aqui no banco do motorista. Daqui a pouco eu conto para vocês. Tem regulagem de altura e inclinação. Eu gostei muito desse visual do HB20 Sedan, exceto, como eu já disse, pela dianteira, que poderia ser um pouquinho melhor, mas isso já foi resolvido na linha nova. Agora eu tô aqui de cara para o sol, para não pegar tanta sombra no carro, e eu vou dizer para vocês uma conclusão que eu deveria deixar lá para o final, mas eu vou dirigir o carro daqui a pouco e vou logo adiantar para vocês. Vale a pena comprar carro de locadora? Sim, eu acho que vale a pena. Por quê? Primeiro, você sabe a procedência, é um carro que foi da locadora desde novo, então você escapa do risco de ser um carro roubado. Além disso, além da procedência, você tem a certeza de que é um carro que teve as suas revisões feitas no prazo determinado pela montadora. Esse carro aqui, por exemplo, tem 5 anos de garantia, mas se você furar com alguma revisão, você perde a garantia. E o carro da locadora, praticamente impossível que a locadora esqueça de fazer a revisão do carro. Então, como eles colocam o carro à venda normalmente após o primeiro ou segundo ano de uso, você ainda vai ter um carro com no mínimo 2 ou até 3 anos de garantia de fábrica ainda. Por outro lado, você pode ter um carro um pouco desgastado. Esse aqui, por exemplo, só tem 21 mil quilômetros rodados, mas tem algumas coisinhas, como o banco do motorista, que eu vou falar daqui a pouco, para mim deixou bastante a desejar. Mas no geral, eu digo, vale a pena procurar e vale a pena comprar carro de locadora sim. Claro, fuja daqueles com 80, 90, 70 mil quilômetros, que infelizmente a gente encontra alguns assim. Mas carros entre 20 e 30 mil, eu acho que é bem tranquilo você comprar carro de locadora. Vamos lá, vamos rodar um pouquinho no HB20 Sedan 1.0 Turbo Evolution para eu mostrar para vocês. Só mais um detalhe, como eu disse, eu estou aqui em Manaus e nós vamos rodar, deixa eu ver se dá para vocês verem ali, vamos atravessar aquela ponte ali na frente, que é a ponte Felipe Dal, que passa por cima do Rio Negro, que atravessa de Manaus para Iranduba. Então eu vou mostrar para vocês essa travessia da ponte e a bordo do Hyundai HB20 Sedan. Vem comigo. Não se esqueça, por favor, se você gostou do vídeo até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal para ajudar o Motor News a crescer. Vamos lá. Bom, e agora a gente vai rodar um pouquinho no HB20 Sedan 1.0 Turbo Evolution e vamos cruzar a ponte sobre o Rio Negro, aqui em Manaus, a ponte Felipe Dal. Essa ponte levou uns 2 ou 3 anos para ser construído e é uma das grandes obras de engenharia recentes aqui no Brasil. Então, vou mostrar aqui para vocês essa travessia. Estamos sobre o Rio Negro, na ponte que liga o município de Manaus a Iranduba, que é o primeiro município depois de Manaus, atravessando aqui o rio. E aí você tem ali algumas balsas de carga que são muito comuns, muito características aqui nessa região, já que através das balsas, por via fluvial, se escoa boa parte da produção do polo industrial de Manaus. Vamos falar um pouquinho do carro. Você percebe nessa versão do HB20, na Evolution, que está longe de ser a mais completa, mas que é muito bem equipada, mesmo sendo o segundo código, vamos dizer assim, de equipamentos do HB20. Você tem ali um painel digital, você tem assistente de permanência em faixa, você tem alerta de colisão, de risco de colisão. Você tem nessa versão aqui o acabamento em tons de cinza, com pouca coisa na cor preta, e ar-condicionado de uma zona, porém digital, com uma central multimídia bastante amigável aqui, bastante fácil de conectar, é o Blue Link da Hyundai. Aí vamos mostrar um pouquinho de novo da ponte. Nessa parte aqui a gente tem pouca visão do rio, que é exatamente a parte estaiada, é onde fica o vão central da ponte, por onde passam os navios aqui embaixo, né?
Essa parte é suspensa por aquela grande viga central e amarrada, vamos dizer assim, por esses cabos, que não são cabos, né? Por essas grandes vigas de aço aqui. E ali embaixo você tem o Rio Negro. Olha, ouviu esse barulhinho? Eu me distraí aqui filmando e mudei de faixa involuntariamente, e o alerta de mudança de faixa já avisou. Esse é o famoso Rio Negro, que logo mais ali na frente, desse outro lado, vai se juntar com o Rio Solimões e vai formar o Rio Amazonas. Então, aqui na frente de Manaus, você não tem o Rio Amazonas, você tem o Rio Negro, que uns 5 quilômetros, eu acredito, mais ali na frente, se encontra com as águas do Rio Solimões, e os dois juntos formam, então, o Rio Amazonas, que aí é navegável e as águas correm até desembocar na Baía do Marajó, na Ilha do Marajó, né? Em frente à cidade de Macapá, estado do Amapá, e do outro lado da Ilha do Marajó fica o estado do Pará, né? Aliás, a Ilha do Marajó já é o estado do Pará, mas do outro lado da Ilha do Marajó fica a capital do estado do Pará, que é a cidade de Belém. Mas vamos lá, voltando a falar do carro. Você tem aqui também vários comandos no volante, né? Os comandos do controle de velocidade, você tem os comandos para atender o telefone, para aumentar volume, mudar a estação. Como eu disse ali, o painel digital com as informações suficientes. Aqui do lado você tem alguns outros comandos, né? Que ficam um pouquinho deslocados. Ó, de novo eu mudei de faixa involuntariamente, ele alertou. Ali você tem o comando do controle da permanência em faixa, a possibilidade de desligar o controle de estabilidade e desligar o alerta de colisão, que não é indicado, né? Desligar nenhum dos três. Parte cultural, a parte geográfica, a parte falando da cidade de Manaus e da ponte sobre o Rio Negro, a ponte Felipe Dal. Espero que vocês tenham gostado. A bordo do Hyundai HB20 Sedan. Uma outra característica que eu quero mostrar para vocês aqui dos rios da região amazônica é isso aqui, olha. A gente já andou mais de 1 quilômetro depois da ponte e a gente já está bem longe do leito do Rio Negro, mas aqui ainda é uma área alagada, principalmente na época da cheia do rio. O rio vai muito além do seu leito. Então você tem aqui, eu vou mostrar para vocês, olha aqui, ó. Andei 2 quilômetros, quase 2 quilômetros depois da travessia da ponte. E a gente ainda tem uma área bem grande de várzea aqui, de área alagada. Isso tudo aqui ainda é o rio. Olha só. Do outro lado ali também é a área alagada, e a estrada foi construída cortando, né, vamos dizer assim, essa área alagada, que fica bem além do leito do Rio Negro. Agora nós estamos atravessando a ponte Felipe Dal no sentido contrário, vindo de Iranduba e entrando em Manaus, capital do Amazonas. Então aqui você tem uma visão, uma parte da cidade de Manaus, que ela se espalha bastante. É uma cidade que tem uma extensão territorial muito grande. Pela ponte, pelo tamanho da ponte, você consegue ter uma ideia do tamanho desse rio. E ali desse lado o bairro da Ponta Negra, que é um bairro nobre aqui de Manaus, onde estão os prédios mais requintados, vamos dizer assim. E aqui o restante da cidade. Aqui por dentro, o HB20 nessa versão Evolution é um carro bastante agradável. Ele não tem nada de luxo, né, mas é um carro muito bem resolvido, com uma ergonomia muito boa, o ar-condicionado digital, as saídas de ventilação numa altura boa, a central multimídia bastante completa, de conexão fácil, alguns comandos externos alguns atalhos, né, vamos dizer assim, para você não ter que buscar vários toques na central multimídia para algumas funções. Você tem alguns atalhos aqui por baixo, eu acho isso bem legal. Aí você tem duas entradas USB, uma só para carregar bateria, né, do seu celular, e a outra para conexão com a central multimídia. E além disso você tem uma tomada daquela redonda de 12 volts. Apoio de braço, um porta-objetos relativamente pequeno aqui, mas enfim, é um porta-objeto.
freio de mão tradicional, né? Você tem aqui um outro porta-objeto meio embutido lá para dentro, esse aqui no meio. Enfim, você tem bastante espaço para colocar pequenos objetos aqui no interior do carro. O volante não tem revestimento em couro, mas mesmo assim ele tem uma boa pega, é um plástico acolchoado não é um plástico liso, né? Ele tem umas ranhuras. Aqui no volante você tem vários comandos, né, das funções do computador de bordo, do piloto automático aqui para você manter a velocidade do carro. O câmbio, eu achei muito legal esse casamento do motor 1.0 de 3 cilindros, 120 cavalos, com esse câmbio automático de 6 marchas. Ficou um casamento bem redondo, ficou bem legal mesmo esse ajuste que a Hyundai conseguiu na parte mecânica, associado a uma direção leve para manobra e precisa em velocidade, e é uma suspensão que amortece bem as imperfeições, embora às vezes ela seja um pouco dura, principalmente na traseira. O HB20 é um carro confortável. Ele pode não ser o mais espaçoso da categoria, ele pode não ser o que tem o melhor desempenho da categoria, mas ele é um carro muito equilibrado, então ele não tem nenhum problema sério, e também não tem nenhuma virtude onde ele é assim disparado o melhor da categoria. Ele é um carro muito equilibrado, e talvez isso justifique os ótimos números de venda, né, da família HB20 como um todo. Uma coisa que eu acho legal é que alguns carros vai dizer, isso é besteira. Tá aqui, ó, o comando da trava central e do pisca-alerta aqui no centro do painel, isso é de fácil acesso. Travou a porta, tá aqui no meio. Ele tem o travamento automático, mas para você destravar, às vezes você fica aqui no meio dos comandos da porta procurando qual é desses botões que destrava a porta. Às vezes aqui no console, não, a Hyundai botou aqui em cima, fácil acesso tanto para o motorista quanto para o passageiro. Vamos lá, vamos dirigir um pouquinho. Aqui no parasol ele tem o espelho, os dois parassóis. Tem iluminação interna aqui. O acabamento dele todo em tons de cinza, né? Um cinza mais claro, quase bege, um cinza médio, um cinza escuro e algumas poucas partes em preto. Então, e essa faixa aqui no painel numa imitação de aço escovado. É um carro bastante agradável, tá? Bastante agradável mesmo. Você não tem aquela sensação de estar num carro básico, até porque não é, né? Num carro pelado, mas a gente percebe que a Hyundai caprichou principalmente nessa mudança de geração do HB20 na dotação de tecnologia e da parte mecânica. O motor 1.0 foi todo retrabalhado com o turbo para render 120 cavalos, como eu já falei, casou muito legal com o câmbio automático de 6 marchas. Enfim, essa foi o principal ajuste, além do visual, né? Que a Hyundai resolveu investir mais pesado na motorização 1.0 turbo, deixando o 1.6 meio de lado, que a tendência, eu acredito que em pouco tempo, é o motor 1.6 sair de linha, mas não por enquanto. Sim, o espaço interno. Por ser uma versão sedã, a versão sedã normalmente pressupõe um carro para família. Então ele tem um porta-malas muito bom e um espaço interno na frente muito bom e um espaço interno no banco de trás suficiente. Tá? Um carro dessa categoria, com o tamanho do HB20 sedã, não dá para você esperar um latifúndio aqui dentro. Então, por exemplo, nessa faixa de preço, a gente pode citar o Onix Plus, que é o Onix Sedan, né? E pode citar o Volkswagen Virtus, só que o Virtus já está numa faixa de preço um pouco acima, que tem um pouco mais de espaço no banco traseiro. Aí você tem o Fiat Cronos, que também é concorrente do HB20 Sedan. Esse já está bem equilibrado em termos de espaço interno com o HB20, sendo que nesse caso o HB20 leva vantagem na parte mecânica, pelo menos por enquanto. E é isso, é um carro muito agradável de dirigir. Você tem a resposta do motor turbo bem rápida, bem imediata, né? Você precisa de potência, a potência está ali disponível. Isso é bacana, isso torna o HB20 turbo, mesmo nessa versão Evolution, que está longe de ser a mais completa, um carro bastante agradável de dirigir. Bastante agradável mesmo. Então, nessa faixa de preço, eu diria que o HB20 Sedan é, sem dúvida, uma das melhores opções do mercado. Tá? Um carro honesto, vamos dizer assim, um carro honesto, que ele não promete coisas que ele não cumpre. Então, tudo que foi
que você pode esperar de um carro dessa faixa de preço e desse tamanho. O HB20 entrega de uma maneira bem satisfatória. Então, um carro que eu gostei bastante. Mas tem uma observação: eu não gostei do banco do motorista. Esse carro aqui não é um carro muito novo, é um carro que está com um pouco mais de 21 mil quilômetros, mas a gente sente que a espuma daqui do assento já cedeu completamente. A gente sente inclusive uma parte da estrutura do banco passando aqui embaixo, e isso não é legal. Deveria o acabamento, o estofamento ser bem mais resistente, porque 21 mil quilômetros não justifica de modo algum a espuma do banco já ter cedido. Mas fora isso, no restante o carro é muito agradável. Talvez falte para a Hyundai pequenos detalhes que eu não sei se nessa versão que acabou de ser apresentada agora essa semana, a Hyundai mexeu alguma coisa na estrutura dos bancos. O upgrade de visual e de alguns equipamentos aqui, principalmente aqui no painel, foi muito bom. Agora eu não sei em relação à estrutura ou composição da espuma dos bancos, se isso melhorou, porque esse aqui realmente deixou bastante a desejar. Mas é isso. Fora esse probleminha do banco, um carro muito agradável de dirigir, muito gostoso, que pode atender facilmente as expectativas do comprador. Se é um carro que eu compraria, sim, é um carro que eu compraria, principalmente pela faixa de preço que ele se enquadra. Ele é sim uma das melhores opções, tá? Se subir um pouco o sarrafo do nível de preço, já teria algumas opções talvez um pouco mais interessantes. Mas nessa faixa de 100 mil reais para um sedã, essa versão aqui do Evolution, 100, 105 por aí, essa versão aqui do Evolution é bastante competente em entregar aquilo que o carro se propõe. É isso. Se vocês gostaram do vídeo, se você assistiu até aqui, não esqueça de curtir, de acompanhar os vídeos no canal Motor News, no canal TV Mais Pará, e interaja com a gente, faça seus comentários, mande mensagem e se inscreva no canal. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Paulo Bergamini para o canal Motor News e para a TV Mais Pará. Hoje nós vamos conversar com vocês sobre o Peugeot 208, que é o carro que mais cresceu em vendas no ano de 2022. E nós temos como convidado este rapaz aqui atrás, que é o Leonardo Sanjá, estudante de engenharia de produção, dando prosseguimento àquela linha de conversar com pessoas que não tenham necessariamente a ver com o mercado automotivo. O Leonardo vai contar para nós como é o dia a dia dele, falar sobre o uso que ele faz do carro, falar como é que uma pessoa, como é que os jovens hoje da idade dele, que tem 22 anos, cuidam dessa relação com o carro, como ter ou não um automóvel. Então vamos lá, rodar no Peugeot 208 e conversar um pouquinho com o Leonardo sobre o carro e sobre o dia a dia dele. Vem comigo. Então é isso, pessoal, estamos aqui dentro do Peugeot 208, que é um carro compacto, concorrente do Fiat Argo, do HB20, do Volkswagen Polo, e ele é um carro bastante moderno. Para quem já viu o vídeo que eu gravei sobre o Peugeot 208, vocês viram que eu falei, a Peugeot sempre mantém essa versão, desde que ele foi lançado, atualizado em relação ao modelo vendido na Europa, e isso é bom. Então a gente tem aqui no Brasil a oferta, a disponibilidade de um carro que está em linha com o mesmo modelo vendido na França, que a origem dele é francesa. E esse carro é fabricado no Rio de Janeiro, em Porto Real, na fábrica da Peugeot. Esse aqui é o Leonardo, 22 anos, estudante de engenharia de produção. Não contem para ninguém, mas é o meu filho. Mas vocês podem ter certeza que o que ele emitir de opinião são opiniões dele. Claro que a gente conversa, ele vive nesse ambiente onde eu gosto muito de carro desde sempre. Quase nada. Quase nada. Ele pode até ter algumas influências minhas, mas ele tem a opinião dele sobre carro, sobre o que ele gosta, sobre o que ele não gosta. Então tudo que ele falar, vocês podem ter certeza que não foi nada combinado, até porque a gente diverge em algumas opiniões
sobre vários assuntos, menos futebol, que nós dois somos palmeirenses, ai dele que não fosse. Mas vamos lá. Primeiro, Leonardo, o que você achou aqui da posição de dirigir do carro? Você se encaixou bem aí? Tá tudo, você acha que tá tudo à mão? Como é que tá aí a posição de dirigir do Peugeot 208? Eu achei muito boa mesmo, tá realmente tudo próximo aqui da mão de quem tá dirigindo o carro, tanto esses comandos mais aqui no meio desse painel, quanto comandos aqui do lado, como por exemplo porta, essa saída de ar aqui também, tudo muito próximo, tudo muito fácil da gente pegar. Aqui também tem espaço para botar água, então acho que nesse aspecto ele é muito bom, sim, atende muito bem o público. Leonardo, e agora conta pra gente como é o seu dia a dia em relação a usar um carro. Você precisa de carro no seu dia a dia? Como é que é a sua relação com o automóvel? A utilidade do automóvel para você, independente do gostar ou não, qual é a utilidade do automóvel para você? Então, para mim hoje no meu dia a dia, que é basicamente durante o dia eu vou pro estágio, pela noite eu tenho aula, então assim, é um dia longo, digamos assim, é um dia quase todo fora de casa, é um dia onde eu saio sempre de um lugar vou para outro. Então assim, para mim é muito útil, seria muito útil ter um carro, e quando tenho, né, às vezes é muito útil para mim, mas assim, eu diria que é algo que facilita a minha vida, mas não é essencial, digamos assim. Eu acho que em dias que eu não tenho carro, que são a maior parte dos dias, o carro para mim, assim, eu faço tudo que eu tenho que fazer mesmo sem o carro. Então para mim sim, é importante ter, mas diria que não é essencial. E como é que você vê essa relação que jovens da sua idade, que a gente conhece alguns, que não tem interesse nenhum por carro, nem alguns até não fazem questão de aprender a dirigir. Como é que você vê isso? Só antes de você responder, quando eu tinha a sua idade, quando a gente pega pessoas na faixa dos 40, 50 anos, a gente ansiava por chegar aos 18 anos para aprender a dirigir, para de repente ganhar um carro. Muito isso. Sem ganhar um carro do pai, ter um carro, era assim um upgrade na vida, né? E hoje eu vejo muitos colegas de vocês, não, entra lá na frente, já estou dando palpite no caminho aqui. E a gente vê hoje muitos colegas, muitos rapazes de 18, 17, 20 anos que não têm interesse nenhum por dirigir ou por carros. Como é que você vê isso? Como é a sua experiência com relação a esse assunto nos meios em que você anda? De uma geração mais anterior, a minha, né? Algumas, né? Gerações anteriores. Esse olhar sobre fazer 18 anos e logo ter um carro era um pouco, não é o mesmo do que se tem hoje em dia, né? Como foi dito agora. Antigamente era meio que um sonho, né, de todo menino fazer 18 anos, ganhar um carro. Eu acho que hoje em dia sim, isso ainda ocorre. Famílias que têm essa condição dão um carro pro seu filho, eu acho normal. E se caso tenha essa condição, tem mais aqui dar o carro mesmo. Agora, assim, eu acho que hoje a vida é muito mais fácil para quem não tem carro do que era, né? 30 anos atrás, 20 anos atrás ou mesmo 10 anos atrás. A vida hoje é muito mais fácil. Hoje você pede carro por aplicativo de um jeito muito fácil. Hoje é muito barato, né, pedir um carro. Hoje você aluga carro durante 2 dias, 15 dias, aluga carro até por 1 ano, né? Muitas empresas têm esse serviço hoje em dia que não tinham há 10, 15 anos atrás. Então eu vejo que hoje ter um carro é mais ou menos como ter um imóvel, mas até pelo preço, né? Que se for ver, alguns carros chegam a ser até mais caros que alguns imóveis. Então hoje em dia ter um carro é mais ou menos como ter um imóvel. Você pode alugar por 15 dias, você pode alugar por 1 ano, você pode comprar e ter o seu realmente, caso você tenha condição. Mas eu vejo que hoje, pelo fato de ser muito mais fácil usar carro para pequenas viagens, né? Eu acho que tempos atrás tinha só o táxi. Ou pede um táxi ou não vai, ou vai de ônibus, algum transporte público. Então acho que hoje tem outras opções, além do táxi. E também acho que o preço, né? O preço hoje em dia é muito mais caro do que era 30, 20 anos atrás. No seu dia a dia, qual é o carro que você dirige, às vezes, quando você tem acesso ao carro? Quando eu tenho acesso ao carro, é o Virtus, né? Da
da Volkswagen ou então o Citroën Aircross. E pelo que você já sentiu aqui desse carro, do Peugeot 208, como é que você analisa um carro hatch compacto comparado com o Virtus, que é um sedã e que é bem maior e tem mais espaço, e com um Citroën Aircross, que tem um espaço interno sensacional, mas que não é tão grande por fora? Eu acho que são três carros que são bem diferentes entre si, né? Por exemplo, o Virtus, por ser maior, talvez às vezes seja um pouco menos prático, digamos assim, nesse dia a dia, né? Para achar uma vaga na rua, pelo fato dele ser um sedã um pouquinho difícil, às vezes. Agora, por exemplo, pegar a estrada no Virtus, que eu já fiz isso algumas vezes, é muito bom. O Virtus na estrada, assim, ele é excelente. Esse daqui, pra mim, por exemplo, no caso do 208, ele seria um pouco menos prático em outros aspectos, digamos assim, né? Pelo fato de eu ser um pouquinho alto, eu tenho 1,84, então, assim, muitas vezes ele se torna um pouco apertado pra mim, né? Aqui na minha perna, por exemplo, às vezes ele é apertado. Quando eu passo pro banco de trás, ele fica também muito apertado pra mim. Então, nesse aspecto, ele não é tão bom pra mim. Mas, por exemplo, no quesito de dirigir, ele é muito confortável. É muito fácil dirigir ele é muito esperto. Já no caso do Aircross é um outro estilo, né? Um carro mais alto. É um carro que, por exemplo, eu tenho um pouco menos de medo na hora de passar por um buraco, ou, sei lá, por uma rua que não está muito lisa, com asfalto bom. Eu acho mais de boa passar quando eu estou no Aircross. Desses tipos de carro que mais se vê hoje na rua, a gente tem os hatches compactos, como é o 208, você tem os sedãs compactos ou nem tanto, como é o Virtus, como é o Onix Sedan, e você tem essa febre de SUVs. Qual é o tipo de carro que mais te agrada? Olha, sinceramente eu sou um pouco levado por essa febre de SUVs que tem hoje. Eu acho um estilo de carro muito bonito. Os SUVs que tem hoje, a gente tem vários no mercado. Agora, assim, sinceramente, se fosse escolher um pra eu ter, eu sou um cara que prezo muito pelo carro ser prático no meu dia a dia. Então, assim, exemplo, ele não ser tão grande na hora de eu precisar de uma vaga na rua, ou então ele ser rápido na hora de eu estar com pressa, por exemplo. Então, assim, se fosse pra eu escolher um estilo de carro pra eu ter hoje, acho que seria mais na linha de um hatch. Porque imagino eu que para esse dia a dia de quem usa bastante o carro, seria algo mais prático. Não sou muito fã de sedã, para ser sincero, né? Diferente de algumas pessoas aqui dentro do carro que amam um sedã. Eu, sinceramente, não é muito a minha praia, acho bonito e tal, mas acho que dentre essas três opções, o SUV, um hatch e um sedã, o sedã ficaria aí em último, digamos assim. Pois é, falando um pouquinho sobre o Peugeot 208. Como eu disse na abertura, o Peugeot 208 é o carro vendido no Brasil que mais cresceu em vendas no ano de 2022. E é curioso isso porque não é um carro lançamento, não é um carro que foi lançado agora. Não. É um carro que já está há 3 anos no mercado, mais ou menos, com essa carroceria, mas que a Peugeot, depois que passou a fazer parte do grupo Stellantis, né, que envolve Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep, Ram, todas elas estão debaixo do mesmo guarda-chuva hoje, e o presidente do grupo é o antigo presidente da Peugeot, isso a nível mundial. Porque antes esse grupo era só Peugeot e Citroën, era o grupo PSA. Tá. E hoje é o grupo Stellantis, que engloba também as marcas que eram da FCA. Então, depois que a Peugeot passou a fazer parte desse grupo, a Peugeot reviu a estratégia de mercado do 208, adaptou não só o conteúdo de equipamentos dos carros, como o preço de vendas, para ele se tornar realmente uma opção mais interessante. E isso surtiu um efeito muito rápido, né? Essa fusão das marcas aconteceu há mais ou menos 2 anos e meio, e esse ano de 2022 a Peugeot deu uma arrancada de vendas no Brasil. E para quem segue o canal, quem segue o Motor News no YouTube, viu que nas avaliações que eu já fiz com o Peugeot 208, eu sempre disse que era um carro bom demais para vender tão pouco.
que hoje ele continua sendo um carro bom demais, embora os concorrentes tenham evoluído bastante, como o HB20, por exemplo, que está agora com um modelo novo, muito bonito e com uma mecânica muito boa, mas que hoje a Peugeot consegue ser um pouco mais reconhecida no mercado. Aí conta para nós aqui, Leonardo, você já deve ter ouvido falar, até porque a gente comenta em casa quando a gente fala sobre carro, de uma certa rejeição que o mercado tem, que o brasileiro tem, a marca Peugeot, a marca Citroën, aos carros franceses, vamos dizer assim. Como é que você vê isso? O que você acha disso? Eu acho que realmente criou-se muito essa fama aqui no Brasil de serem carros que tem uma revenda um tanto quanto complicada, vamos dizer assim, né, que leva muito tempo para revender, carros de manutenção também um pouco complicadas, digamos assim, se for comparar com marcas que vendem mais. Eu acho que esses dois aspectos são carros que perdem muito com relação a essas marcas. Pelo menos criou-se esse mito, né? Até uma dúvida que eu tenho, se esses dois aspectos de revenda e de manutenção, os franceses são realmente inferiores. Tenho essa dúvida até. Mas acho que esses dois aspectos contam muito para essa avaliação. Agora, no quesito qualidade, no quesito design mesmo, eu acho que são carros assim que ou são até mais bonitos, ou em alguns casos até melhores do que outros que vendem mais, ou então assim, mesmo nível, né? Muito próximos uns dos outros. Então realmente acho que pelo lado mais racional, talvez essa fama seja um tanto quanto justa, mas eu acho que em vários aspectos ela é injusta. Respondendo um pouco a sua pergunta, realmente teve essa fase, vamos dizer assim, da Peugeot e da Citroën no Brasil, onde várias cidades ficaram sem concessionárias. Belém, né, aqui onde nós estamos, ficou mais de um ano sem concessionária Peugeot. Então quem era proprietário de Peugeot passou a ser atendido pela Citroën, que não fechou. Então isso abalou um pouco a confiança do público consumidor na marca. Mas hoje o que a gente percebe é o caminho inverso. O grupo Stellantis investindo muito nas duas marcas francesas, até porque, se a gente for analisar, Peugeot e Citroën na Europa são maiores, bem maiores do que a Fiat, por exemplo, né? Já nos Estados Unidos você tem a marca Jeep, que também faz parte desse bloco de indústrias, né, de empresas, muito forte. A marca Ram também, que é das picapes, também muito forte nos Estados Unidos. Então eu digo que o grupo Stellantis hoje é um grupo que tem marcas que se complementam muito bem, que é um grupo muito sólido e que está muito presente. E eu acho que a tendência do grupo no Brasil é fatalmente crescer. Eu diria que pelo menos nos próximos 4, 5 anos, sem limite. Sem dizer, vai crescer 10%, 15%, não. O céu é o limite para eles, porque eles estão realmente investindo nas marcas, modernizando os produtos e fazendo uma sinergia de esforços para ganhar mercado. Isso é muito legal, é bom para o consumidor, que tem produtos cada vez melhores e com os preços um pouco mais justos, talvez, né? Eu acho que esse grupo investindo justamente para tentar mudar um pouco essa fama dessas marcas em frente ao público, eu acho que é uma bola muito dentro, porque, querendo ou não, essa visão do público para com a marca, mesmo ela não sendo tão justa do ponto de vista técnico, vamos dizer assim, mas ela influencia muito na hora de vender, na hora de comprar. Então eu acho que realmente eles tentando posicionar melhor a marca frente ao público, eles vão ter um ganho muito grande. A gente vê algo parecido até com as marcas chinesas, né, que tentam hoje em dia passar uma imagem do carro de uma qualidade um pouco melhor, que não era o que eles tinham uns 10 anos atrás, né, que foi quando vieram para o Brasil. A Jaque, a Chery, tinha uma imagem de um carro de plástico, vamos dizer assim, entre muitas aspas, é claro. E hoje em dia não, hoje em dia a gente vê que eles tentam passar uma imagem de um carro de uma qualidade, de uma segurança muito maior, e um carro muito mais bonito também, né, do que era 10 anos atrás, 8 anos atrás.
Tá, agora Leonardo, conta pra mim uma coisa. Quando a gente entra nesse carro aqui especificamente, a primeira coisa que, pelo menos na minha opinião, chama atenção é esse design diferente do painel, né? Você tem um volante pequenininho bem aqui embaixo e o painel de instrumentos lá em cima, onde você enxerga os instrumentos do painel por cima do volante. O que você acha disso? Isso a Peugeot batizou de e-cockpit ou iCockpit, né? É onde você tem os instrumentos numa posição mais elevada, quase no mesmo campo visual do trânsito, e o volante um pouco mais baixo e pequeno, achatado em cima e embaixo. O que você achou disso aí? Olha, não é muito comum dentre os carros mais populares, digamos assim. Lembra um pouco um carro de corrida, né? O fato do volante estar um pouco mais baixo do painel lembra um pouco o carro de corrida. Agora, assim, eu acho que tudo é uma questão de hábito, né? Para quem tem o hábito de ter um volante mais alto, olhar as coisas do painel pelo volante, realmente quando entra aqui, passa 1 hora, 2 horas dirigindo o carro, estranha um pouquinho. Agora, por exemplo, depois de alguns dias, ou não sei, para os que estão mais habituados com outro estilo, alguns meses depois, acho que se torna algo comum. Assim, eu não consigo fazer um juízo de valor com relação a esse aspecto, porque acho que é mais gosto mesmo, gosto pessoal. Alguns gostam do volante mais baixo, outros dele mais alto. Acho que com o tempo acostuma. Esse carro aqui, ele é a versão grife, é o mais completo, é o 208 top de linha. Então ele tem esse teto de vidro, esse teto duplo de vidro aqui, que como a gente está numa temperatura de 35 graus e nenhuma nuvem no céu, 85 graus, não vamos deixá-lo aberto. E ele tem 6 airbags, ele tem bancos de couro, ele tem a central multimídia bastante completa, enfim. E esse carro custa hoje, de tabela, R$114 mil, se não me engano. É alguma coisa bem próximo disso. O que você acha desse valor? Você acha... 114? Sim. Como eu tinha dito antes, né? Eu acho que esse preço fala muito do porquê muitos jovens da minha idade hoje em dia não terem carro próprio. A gente vê que, assim, obviamente que as coisas com o tempo sobem de preço, é normal, dentro de uma certa margem, eu acho, né? Eu vejo que os carros hoje em dia, por vários aspectos, que a gente não vai entrar aqui, mas os carros hoje em dia, por vários aspectos, eles estão num preço muito acima do normal, né? Eu acho que, por exemplo, você pega um carro mais ou menos nesse mesmo estilo desse carro, com tudo que ele oferece, esse carro 10 anos atrás iria custar pelo menos uns 50% a menos do que custa hoje. Não precisa voltar 10 anos não, Leonardo. Esse carro aqui, 5 anos atrás, ele custava algo em torno de 75 a 80 mil reais. Realmente foi uma disparada absurda dos preços de carro no Brasil nos últimos... Na verdade, isso começou há uns 5 anos, mais ou menos. Uma escalada assim, vertiginosa de preço dos carros. Pois é, então eu acho que era até muito mais fácil julgar se um carro tá ou não acima da média do seu segmento 5 anos atrás do que hoje. Porque hoje parece que os carros só sobem de preço, e tem alguns que sobem até pouco, que a gente acha que sobe muito, mas não, ele tá ali numa média, né? Então, realmente eu tenho dúvida se esse preço ele tá caro ou se não, ou se tá justo. Por ser a versão topo de linha, ele tá bem alinhado com seus concorrentes. Se você pegar um Polo Highline, é até mais caro do que esse aqui. Se você pegar um HB20 também no último modelo mais completo, é entre 115 e 120 mil reais também. Infelizmente, essa é de fato a faixa de preço. Talvez o Argo é um pouco mais barato, mas ele não tem nenhum modelo com esse tipo de motorização, né? Com 1.6 16 válvulas ou 1.0 turbo. Ele não tem. E o Onix Hatch, ele é um pouquinho mais barato, mas é bem pouca coisa também. Todos eles praticamente se situam entre 105 e 120 mil reais nessa categoria dos modelos mais completos, o que realmente não é pouco para um carro compacto, de menos de 4 metros de comprimento, ou nessa faixa de 4 metros de comprimento, né, que é o que eles medem hoje. Mas assim, falando só do carro em si, esquecendo um pouco o preço, assim, pelo que eu tô dirigindo aqui, é um carro muito fácil de dirigir. Ele tem um volante que
que é muito pequeno, mas eu acho isso muito bom, porque fica mais... torna mais fácil da gente ter esse controle do carro com esse volante menor, desculpa. E eu acho que isso é o que mais chamou minha atenção até agora, pelo menos aqui na parte interna. E assim, é um carro muito bom de dirigir, realmente muito fácil de dirigir. E assim, como eu disse, né, pelo fato dele não ser muito grande, eu acho que é muito prático para o nosso dia a dia ter um carro desse. E ele é bem esperto também, viu? Quando a gente pisa, ele responde bem rápido. Tá, agora a gente vai dar uma paradinha e eu vou fazer duas coisas com o Leonardo. Eu vou colocar o Leonardo no banco de trás para ver, essa vai ser boa, para ver se ele cabe. E só deixar bem claro, tá? O aperto que ele vai ficar aqui não é exclusividade desse carro, tá? Com certeza. Os compactos desse tamanho, você pode ter um pouquinho mais espaçoso, outro um pouquinho menos, mas não é muito diferente o espaço interno deles todos, não. É mais ou menos a mesma situação. E quero que ele dê uma olhadinha no carro por fora e me diga o que ele acha do design do carro. Bom, eu coloquei o Leonardo no banco de trás, atrás do banco que eu estava sentado. Eu tenho 1,74 e o banco estava ajustado confortavelmente ali para mim. Só que o Leonardo tem 1,84 e ele está sentado atrás do lugar que eu estava. Então vocês podem perceber aqui que ele cabe, mas não necessariamente com conforto, né? Que tal aí, Leonardo? Como é que tá? Então, a gente vê que eu caibo aqui dentro, né? Tipo assim, a minha perna entra e tudo, mas assim, o meu joelho bate aqui no banco, a minha cabeça bate no teto e assim, não dá pra se mexer muito, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, ficar nessa posição durante 15, 20 minutos, ok, a gente consegue. Agora, fazer uma viagem, pegar uma estrada, aqui pra mim seria um pouco ruim realmente, não seria muito legal não. Então pessoal, esse aqui foi o Peugeot 208 versão grife que o Motor News está mostrando para vocês, com o Leonardo ali dentro dirigindo, dando suas opiniões sobre o carro. Ele está ali concentrado, não prestou atenção que eu chamei para ele baixar o vidro. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? A próxima semana a gente volta com mais uma entrevista com outro carro sendo analisado. E aqui foi Paulo Bergamini com mais um convidado para nossa avaliação do Motor News para o canal do YouTube e para a TV Mais Pará. Até a próxima, pessoal. Um abraço.